A partir de hoje entra em vigor no Brasil a Convenção da Apostila de Haia, acordo internacional que agiliza a tramitação de documentos entre 112 países e a obtenção de outra nacionalidade. Para falar do assunto, conosco Andrei Guimarães Duarte, presidente do Colégio Notarial de São Paulo. Tudo bem, Andrei? Andrei, boa tarde para você. Boa tarde, como vai? Tudo bom? Andrei, o que é a Convenção da Apostila de Haia? O que muda a partir de hoje? A convenção é um tratado internacional datado de 1961. Ele pretendia o quê? Ele pretendia facilitar o trânsito de documento entre os países, retirando alguns requisitos burocráticos, estabelecendo um procedimento mais rápido, mais célere de legalização desses documentos. O que seria isso? Fazer com que o documento público emitido no Brasil, expedido no Brasil, fosse reconhecido por um outro país que a pessoa necessitasse, né? E esse era um procedimento extremamente burocrático, na medida em que a pessoa precisava se dirigir até um consulado do país, destino do documento. Por exemplo, a pessoa estava procurando, o exemplo é bom, faz com que a pessoa consiga identificar, né? A pessoa estava procurando uma dupla cidadania italiana. Italiana, que é a mais procurada. É a mais procurada no Brasil. Ela teria que ir até o consulado italiano e lá esse documento seria analisado e ia verificar quem assinou aquele documento, se aquele documento tem uma origem correta, assinado por uma autoridade pública nacional do Brasil. Isso gera uma série de inconvenientes. Primeiro, você estava submetido a uma taxa que variava de consulado para consulado, porque a taxa é do país destino do documento. Segundo, você teria ali que se deslocar até um consulado. Não existe consulados em todas as cidades, então isso geraria dificuldades enormes e como gera. E há um tempo que era um ato era feito de uma forma mais manual, de análise da assinatura e tudo mais. E o que mudou, né? O Brasil, seguindo o que outros 120 países fazem, ele adotou um procedimento mais sério, talvez até mais do que os outros países, porque os outros países estão caminhando para ter esse procedimento feito de uma forma eletrônica. E nessa nossa previsão agora, nessa alteração, já vai ser feito de forma eletrônica. Assim. Então, o que mudou? Primeiro, foi determinado pelo CNJ de uma medida extremamente corajosa, porque muda todo um paradigma, né, de uma forma que era feita, é uma evolução enorme e rápida, determinou que os cartórios pudessem, portanto, fazer esse apostilamento, que é algo que estava previsto desde 61. Não que os cartórios fizessem, mas que adotassem um sistema de apostilamento. E adotou um sistema que é parecido com que é da Suíça, por exemplo, que são os notários que fazem esse apostilamento. Então, eles trouxeram esse modelo, o México também, esse modelo, e os cartórios passaram a analisar essa assinatura. Então, as pessoas vão ter uma taxa única, determinada no território nacional de acordo com o estado, porque essa taxa é estadual. Você vai ter um cartório, a utilização do cartório que tem uma capilaridade enorme, que você vai ter um cartório em cada cidade. Inicialmente vai ser determinado os cartórios apenas das capitais, e depois isso vai ser paulatinamente levado para todos os cartórios do Brasil. Então nós teríamos aí 10 mil pontos de atendimento. E aí, André, até então chega a demorar anos esse processo? Chega a demorar anos, varia de país para país, né? Alguns países têm uma estrutura maior, outros não. Então, variava de acordo com a estrutura do próprio consulado. E a previsão agora é que isso demore quanto tempo, mais ou menos? O apostilamento em si, ele é feito imediatamente no cartório de notas. Ou seja, você vai se dirigir ao cartório, lá ele acessa um sistema que é gerido pelo Conselho Nacional de Justiça. E neste sistema eles já vai ser analisada a assinatura, analisado o documento e a pessoa já sai com o documento apostilado. E aí só vale para os países que fazem parte desse tratado, é isso? Então, não. Na verdade, o tratado ele tem como foco o país adotar procedimentos mais simples. Então, quer dizer, a gente vai adotar um procedimento mais simples que vai ser levado para outro país. Quando a gente fala, talvez só vale para quem assinou o tratado, na verdade vale quem vai adotar esse procedimento. Mas o destino do documento pode ser qualquer um do mundo, entendeu? E quem adotou o tratado, quem aderiu ao tratado, que são 120 países no mundo, ou seja, praticamente quase todos, ele também vai adotar procedimentos mais céleres. Entendeu? É um tratado de 61, né? 61. Você falou, por que demorou tanto tempo para ele ser reconhecido? Então, foi necessária uma evolução de maneira geral, né? E uma maior exigência social, na medida que
digo isso no seguinte sentido, você tem, hoje em dia, algo muito mais, há mais necessidade social. As pessoas estão viajando mais, os bens estão andando mais, você necessita fazer valer determinado direito em outro país reconhecido. Nós estamos falando muito o exemplo da dupla cidadania, que requer uma série de documentos que vão precisar ser consularizados, agora eles são apostilados, que vão ser objetos do novo procedimento. Mas nós temos outros atos, por exemplo, posso usar como exemplo a utilização de um diploma de um país no outro. Você precisa, para validar um país no outro, você precisa passar por esse procedimento. Então, eu acho que foi uma necessidade social que foi aumentando e também uma evolução natural. Eu não posso dizer assim porque demorou especificamente, mas demorou. Né? Demorou e muito, demorou né? bastante. Obrigada, viu, Andrei, pela entrevista. Agradeço. Boa tarde. Boa tarde.